verdade não era o Nazareno não, mas vai ser nosso irmão palestrante da noite adoeceu e a gente pede a Deus que possa envolvê-lo em energia de saúde, de amor, para que ele logo esteja bem recuperado. Então, na noite de hoje, nós vamos falar sobre esse assunto aí, que é um assunto que diz respeito a qualquer um de nós. Antes eu vou ler algo aqui que eu achei bastante interessante, que diz assim: inteiramente despreparados, embarcamos na segunda metade da vida, damos o primeiro passo na tarde da vida, pior ainda, damos esse passo com a falsa suposição de que nossas verdades e ideais vão servir-nos como antes. Mas não podemos viver a tarde da vida de acordo com o programa de sua manhã, pois o que foi grande pela manhã vai ser pouco à tarde, e aquilo que pela manhã era verdade, à tarde se tornará mentira. Seja Carl Jung. E o nosso texto, então, na noite, a nossa conversa vai ser sobre assumir o seu leito. Que ele diz assim: a ti te digo, levanta-te e anda, toma teu leito e vai para a tua casa. Isso está lá em Marcos 2:11, que diz o seguinte: submetido ao leito de provas, o paralítico chega àquela enfermaria da vida para um encontro sublime com o médico do amor. Depois de ter restaurado a saúde, recebe a magna orientação do Senhor: toma teu leito, adquirindo definitivamente o controle sobre tuas dores, a que se ajustava. Ele carregaria a cama e não o contrário. Isto nos arremete ao quê? Essa situação. Porque todos nós estamos aqui buscando algo, como foi dito na própria mensagem da noite, que também diz respeito ao que nós vamos falar. Porque cada indivíduo tem realmente suas dores, seus problemas a refazer-se. E nós, nessas andanças, nessas caminhadas que temos, na maioria das vezes, ao invés de nós insetarmos a nossa ideia, o nosso pensamento na direção de fazer uma mudança substancial daquilo que realmente necessitamos, o que nós fazemos? Nós ou choramos, ou nós reclamamos, ou nós batemos o pé e muitas das vezes dizemos assim: eu não merecia isso. Sabedores que somos, que todos nós estamos carregando os pesos aos quais nós mesmos aceitamos carregar. Então não tem nada de estranho nos outros estas situações. Se nós olharmos bem, nós vamos estar praticamente todo o tempo na busca de dobrar a serviço e pedir: me ajuda, me tira daqui, eu não consigo. E Jesus foi bem enfático quando ele fala isso. Porque ele diz: toma teu leito e segue. Vai em busca das tuas mazelas. Procura entendê-la. Por que acontece isso contigo? Procura entender qual o motivo das dores às quais estás em afinidade. Justamente porque nós criamos esses liames, criamos essas dificuldades, as quais nós mesmos fabricamos.
dessa reclamação, nós esquecemos de olhar para dentro de nós para fazer o que realmente temos que fazer. Ou seja, fazer a mudança tão exigida para que as dores, para que a fraqueza possam realmente se desagregar de nós. Então, a gente fala isso, fala aquilo e coloca essas dificuldades em outros. Porque é mais fácil. Eu tenho que dar satisfação ao meu ego. Então, para que eu tenho que dar satisfação àqueles que me perguntam, mas não teria que ser um pouquinho diferente? As coisas no teu dia a dia? O que acontece conosco? Como é que nós reagimos a essas situações quando alguém acaba, muitas das vezes por uma inspiração divina, sei lá, a nos chamar a atenção amorosamente sobre a nossa condição de paralítico ainda, sem querer levantar do leito, sem querer dar um passo, sem ao menos tentar dar um passo na direção de quebrar essa hegemonia a qual nos mantém pregados a uma cama, a um leito, a uma dificuldade, a uma dor. Mas para nós é muito mais fácil nós estarmos, sim, apegados ao quê? Apegados a tristezas, às desarmonias, às dificuldades. E se a gente for ver bem, o que isso agrega em nós, no caso de algo que venha nos servir para o nosso crescimento moral? Será que tem algo que sirva para nós dentro disso? Cada um tem que usar aí do seu cabedal de entendimento e buscar dentro de si essas verdades, que elas estão aí. E nós, ainda, muitas das vezes dizemos, onde que eu vou procurar, como que eu vou fazer? E ele diz assim, depois de ter restaurado a saúde, recebe a magna orientação do Senhor. Toma teu leito, adquirindo definitivamente o controle sobre as dores que se ajustavam. Ele carregaria a cama e não o contrário. A cura do corpo, porém, não o libertava do leito provacional que carregava intimamente. Ele regressaria à origem das suas lutas. Vai para a tua casa. Foi no grupo familiar que nasceu a tua paralisia. Entenderam bem o que é? E quantas vezes a gente diz assim, eu não queria estar nesse lugar, eu não merecia estar aqui, com esses familiares, com essas pessoas. Que dificuldade. Por outro lado, a gente esquece que este Pai amantíssimo, esse Pai amoroso que nós temos, Ele procura de todas as formas a maneira melhor para nos colocar aqui e fazer com que nós possamos vencer as lutas, não com aqueles caminhantes conosco, mas as lutas íntimas nossas, que nós precisamos realmente tomar ciência, criando esta agonia dentro de nós mesmos. Porque o grande problema nosso hoje é justamente esse. Nós temos os familiares aos quais, quando nós chegamos junto com todos, o que é dito? O que acontece a princípio? O que acontece é justamente isso. Dentro da nossa casa nós tiramos a máscara.
E ao invés de nós tirar realmente essa máscara para poder ajustar essas mazelas, essas dificuldades, na maioria das vezes nós não fazemos isso. Nós tiramos a máscara, nós erguemos o nariz e nos tornamos mais difíceis ainda de nos compreendermos. Não abrimos campo para uma conversa, para o entendimento. E como que nós vamos criar uma condição de sair dessa paralisia a qual nós nos impomos? E depois de nós agirmos da maneira como agimos, muitas das vezes antes de nós deitarmos, o que nós fazemos? Pai, me ajuda, que eu estou precisando. Olha para mim. Em outros momentos, o que nós dizemos? Não adianta, eu rezo, eu peço, mas eu não sou atendido. Eu não sei porquê. Não é muitas das vezes uma questão de rezar ou de pedir. É uma questão, sim, de entender a condição que eu me coloquei diante dos familiares, diante da sociedade, para que eu possa mostrar como trabalhar essas energias, muitas das vezes desarmônicas dentro de nós. E o que nós fazemos? O que nós fazemos nesse instante, neste momento? Nós tentamos não dizer assim, eu vou tentar mudar. Eu vou tentar fazer diferente. Eu peço ajuda. Olha, isso dentro da família. Vamos ver quem é que faz isso. Eu peço ajuda a esses que aqui estão e que me conhecem. Eu sou realmente uma pessoa que necessito de muita ajuda e muita ação desses que estão comigo. E estou aberto, sim, a receber essas ajudas para poder sair deste leito ao qual eu me encontro. Mas eu faço. Eu consigo algo que realmente possa me abonar nesse sentido? Na maioria das vezes não. Na maioria das vezes eu faço justamente o contrário. Eu não demonstro nem mesmo uma vontade de abrir o coração e mostrar as minhas fragilidades. Porque eu não. Os fracos são eles. Eles que não me entendem. E eu preciso sim sair dessa situação. Outras das vezes, a pessoa sai, busca outros locais, busca outros sítios para viver, o qual acaba ali sim sentindo o que ela realmente necessita para fazer essa mudança. Mas daí se encontra só. Mas isso é porque foi uma diretriz do pai, ou colocar sozinho para que ele pudesse realmente ver a dificuldade, e hoje aquilo age como um castigo sobre ele. Olha o que o mestre nos diz: pega teu leito, coloca nas costas e vai. Em momento algum ele falou que ele era um coitado ou que ele era diferente de qualquer outro. Mas para nós é melhor trabalhar dessa forma, porque assim nós não precisamos se dobrar aos nossos
eu sigo isso? Daí ele diz assim: ante o doente de Cafarnaum, procure assumir o leito de testemunhos, busca a nascente de tuas dores e cure-as. Então, é bem claro o que ele diz. Jesus nos conhecia infinitamente melhor do que nós nos entendemos hoje. Já naquela época, quando ele nos diz isso. Busque, procure curar estas mazelas que ninguém consegue curar por ti. Mas, para nós é mais fácil não tentar mudar, mas é mais fácil dizer que o outro atrapalha esse trabalho que eu preciso fazer, que é íntimo. Como isso dói na gente quando a gente começa a perceber que precisa abrir a mente para fazer essa mudança. E esta dor, não sendo uma dor física, esta dor da alma, muitas das vezes leva-nos a desistir do crescimento, da caminhada, tornando-nos realmente paralíticos. É o que o Cristo quis dizer aqui. A paralisia é essa. Quantos paralíticos nós vemos por aí? De uma vitalidade incrível, fisicamente falando, mas estão atrofiados nas suas mentes, nas suas ideias, nos seus pensamentos. Não criam, não se abrem, não tentam ajudar. Como que nós vamos seguir dessa forma? Não tem como. Porque a existência está aí. Nós estamos vendo, hoje é dia 10. Ontem à noite nós estávamos festejando o Réveillon com ideias novas, que vai se mudar algo. Hoje é dia 10, então não tem parada. É como ele diz: toma e segue. E não esquece de que a tua doença não está no corpo, e sim na alma, a qual você deve sim se retratar. Para quem? Para mim? Dizia Jesus. Não. Você deve se retratar para você mesmo. E é nesse instante que a gente sente a dor. É nesse instante que dói. Porque nós temos que nos deparar não com uma verdade universal, mas com uma verdade íntima, a qual ainda não tivemos coragem de dar esse passo. Então continuamos paralíticos dessas benesses que nós ganhamos do Pai. E o que isso quer dizer, essa paralisia? Seria como uma negação daquilo que nos é colocado todos os dias, todos os momentos, de todas as formas, de todos os jeitos, para cada um fazer a sua mudança, para cada um fazer a sua virada. Porque é assim que nós temos que fazer. Vai ter que chegar um momento que nós vamos ter que virar o cesto. Vai ter outro momento que nós vamos ter que encarar e colocar o rosto lá para ver o que tem lá dentro. Mas isso cabe a cada um de nós. Fazer aquilo que é necessário. Porque, de uma forma ou de outra, nós não vamos parar. E quando nós não paramos,
e nós não criamos esta condição de seguir sabedor do que realmente eu tenho de potencial para melhorar, para ajudar a mim mesmo, eu adoeço. Daí sim, eu me torno esse paralítico novamente. Ah, mas, como nós falamos antes, quem é que vai nos ajudar? Se nós tivéssemos o dom da visão, nós iríamos ver quem está nos ajudando. E é um verdadeiro batalhão que está aí, a todo instante, colocando a mão nas feridas, as quais nós abrimos, e eles estão a curar a todo instante. E nós não entendemos, e nós queremos colo, e nós vamos para frente de batalha, e nos estragamos tudo novamente. E depois voltamos na reclamação. Bondosos como são, ainda nos acolhem com todo carinho, com todo amor, e nos diz: filho, levanta e anda, segue teu caminho, não para. E o que nós fazemos? Nós choramos. Choramos aquele choro de revolta que não serve. Que não serve nem para nós retroagir. Imagina andar, seguir. Portanto, cada qual que fizer de si, cada qual que fizer de si uma força motriz para se engajar dentro desses vórtices de energias as quais nos impulsionam para o crescimento da nossa coragem, estes sim, eles conseguem sair desta condição e olhar para o local onde se encontra e dizer: como parei tanto tempo? Por quê? O que me prendia aqui? Quais os grilhões aos quais eu estava preso? E quando a gente vai ver, não tem. Muitos dizem, e que a gente escuta que é de fala corrente, de que nós estamos aqui numa prisão. Será que é uma prisão ou nós nos aprisionamos? Vendo a fala do Cristo, a gente pode entender. Talvez essa prisão seja justamente o empurrão que nós necessitamos para sair da inércia qual nos encontramos há milênios, instigados aí por ideias fantasiosas, ilusórias, que criam dia a dia uma dificuldade nova. E a gente se torna tão criativo das dificuldades. E as dores aumentam. E o nosso mal-estar e o nosso azedume para com os outros piora. Mas por que não ser? Por que não tentar ser diferente? Pelo menos um pouco. Pelo menos 1 hora a cada dia. Quando nós assim fizer e começar a entender o que isso está fazendo dentro de cada um de nós, a gente começa a entender, começa a tirar o sobrepeso, ao invés de continuar colocando pedrinhas
sobre nossas costas, as quais nos arrastam no caminho. Então, que nós pensemos, porque depois ele diz assim, que esse é o importante. Cultiva a resignação produtiva. Investe no saber libertador. Dinamiza teus sentimentos pelo próximo. Empenha-te na disciplina e no sacrifício dos deveres. Bonito isso, né? Empenha-te no sacrifício, na disciplina e no sacrifício dos deveres, que é o que nós devemos fazermos. Serve sem condição, ama indistintamente, ora perante tua fragilidade, prossegue confiante rumo ao futuro. Assim terás ensejo de assumir teu leito e, por fim, te livrares da exaustiva jornada de estagnação e dependência a qual te propuseste. Então vamos pensar, porque este caminho de dificuldades e de dores, eles são justamente isso que eles estão nos dizendo aí. Que essa benfeitura nos diz. Vamos investir um pouco mais nessas benesses que todos nós temos. Porque quando a gente fala aqui numa resignação produtiva, parece que isso não é nosso. Mas não esqueçam que é assim. No saber libertador, qualquer um sabe. Qualquer um tem uma palavra de ajuda, de conforto, para abrir para outros que necessitam muitas das vezes de escutar. O que mais que ele diz aqui? Parece coisa totalmente diferente de nós. Dinamizar os nossos sentimentos, ou seja, quebrar para poder espargir, para poder entregar a outro um carinho do amor, fazendo não o bem do outro, mas fazendo o bem do meu coração, me tirando dessa inércia e criando uma condição, como ela diz no final aqui, de sair dessa estagnação e dessa dependência petitória que nós fazemos sempre, sem ao menos dar um passo na direção de nós mesmos. Vamos pensar sobre isso e vamos agradecer a todo instante a Deus por estarmos aqui e por termos força, sim, de pegar o leito, colocar nas costas e continuar o caminho. Que Deus nos abençoe e muito obrigado.